Que a graça de Deus se multiplica nas vossas vidas. Hoje estaremos vendo um assunto muito pertinente: Deus e as riquezas. Ouvimos muitos, mas você vai notar uma coisa: é muito que nós ouvimos, há pouca palavra de Deus. São muitos títulos de livros, ou pensamento das pessoas, são as ambições que nós ouvimos. Mas nós vamos deixar que a palavra de Deus possa prevalecer, que a palavra de Deus fale. Qual é o pensamento de Deus sobre as riquezas, as finanças, os materiais? O que é que Deus pensa sobre os seus filhos? Na terceira carta de João 2, ele está dizendo algo muito importante. Gostei na versão Thompson. Ele diz: bem amado, eu desejo que tudo que você prospera em todas as coisas. Vou me limitar lá para ganharmos tempo. Em todas as coisas. Quer dizer, finanças, materiais, também faz parte de todas as coisas. Logo podemos entender o pensamento de Deus é que possamos ter uma boa vida. Mas ter uma boa vida não significa ser bilionário. Não significa ter carro de luxos, casas, não sei, como ministros. Não estou a dizer que se você tem isso é um pecado, um mal. Não. Mas Jesus está dando um conselho no Mateus 6,19. Ele disse o seguinte: não acumule para vocês tesouros na terra. E ele está dando razão. Onde a traça e ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. No 20, ele diz: mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem não furtam. Bem amado, esse é o conselho de Deus. Gostei de uma versão em francês, diz: não procurai ter muitas riquezas desse mundo, dessa terra. Esse é o conselho de Deus. Ele sabe porque que ele está dando conselho. Ele sabe o coração do homem perante os materiais. Infelizmente, hoje nas igrejas, pregamos as pessoas e levamos a pessoa a fazer declarações. Eu digo isso é carnal. Grita, não sei quantas vezes: eu sou isso, eu tenho isso. A pergunta: desde que vocês começaram a gritar, o que você tem? Para dizer as coisas não se resolvem dessa maneira. O pensamento de Deus não é isso. Não é o pensamento de Deus ver todos os seus filhos ter as coisas desse mundo. Também vou dizer, não terão isso, porque isso nunca foi o pensamento de Deus. Eu disse aqui que o Deus quer ver os seus filhos ter uma boa saúde financeira, material. Isso não está em contradição do que nós vimos falando, que a maior alegria é ver os nossos nomes estando no livro da vida. Isso dizemos, aliás, nós não desprezamos as coisas, nós não negamos ter o dinheiro. Sabemos o poder do dinheiro. Mas quando nós pregamos essas coisas, aonde é que levamos os filhos de Deus? Eu vou vos dizer a verdade: o Evangelho nunca foi essas coisas. O Evangelho é apresentar o Cristo. Desde o começo até o fim, a Bíblia fala sobre o Cristo, não é as coisas materiais. Nunca foi. Veremos isso. E, bem amado, o apóstolo Paulo, ele está dizendo na sua primeira carta aos Coríntios 3:22, o Paulo, Apolo, o futuro, o presente, ele diz: as coisas passadas, as coisas futuras, tudo é vosso. Eu sei que muitas vezes
pregamos sobre isso, levando as pessoas a clamar, a chamar, porque tudo é nosso, vamos chamar essas coisas que não temos. Não estou a dizer que não podemos fazer declarações, mas não. Bem amado, escuta, o apóstolo Paulo, o homem da revelação, o mesmo homem que disse isso para você entender, o pensamento de Deus não é ligado nas coisas materiais. Ele disse o seguinte, Filipenses 4, acompanha muito bem, 11, a parte B. Pois, é o apóstolo Paulo que está dizendo, aprendi a estar satisfeito com o que tenho. 12, sei o que é estar necessitado, outras versões, ser pobre, e sei também o que ter mais do que eu preciso, na abundância. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentando ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Meu Deus, o apóstolo Paulo passava os momentos que ele faltava as coisas. Isso não foi uma maldição, como nós ouvimos e muitos pregam. Quando você é pobre é uma maldição. Não, bem amado. Pode ser que você está passando na casa de Labão. Falaremos isso. Eu disse que estamos a escrever um livro. É uma escola de Deus, a casa de Labão. Bem amado, ele aprendeu a passar nos tempos que não tinha nada, também na abundância. A nossa alegria não deve ser ligada porque temos. Podemos ter ou não ter, isso não nos tira a nossa identidade. A maior preocupação dos filhos de Deus deve ser o reino de Deus. E sabemos o resto, Ele nos dará isso. Bem amado, a pessoa que está a vos falar, eu sou como o apóstolo Paulo, aprendi a ter muito, a passar na pobreza. Vou abrir uma parêntese só para ajudar alguém. Bem amado, eu pregava, pessoas aplaudir, mas no fim do culto eu saio. Eu não tinha nem transporte para voltar na minha casa. Chegava na minha casa sem ter um sumo para dar nos meus filhos. Mas eu era uma pessoa feliz. Aqui não estamos a acusar ninguém. Vamos acusar aqui porque nós servimos Deus. Se for para recomeçar, eu farei isso. Porque servimos não um homem, mas Deus. Bem amado, a nossa alegria não é um homem. Não é, aliás, o que temos. Se você pode entender isso, você é uma pessoa abençoada. As coisas desse mundo passarão. Não coloca a tua atenção trabalhando para ter muitas riquezas. Para com essas ambições. Deixa Deus ser no centro das suas preocupações. Se Deus julgar te abençoar a ter muitos, Ele que sabe como fazer isso. Não estou a dizer aqui cruzar as mãos, não, mas estou a dizer aqui procurar acumular, ter muitas riquezas desse mundo. Isso vai te levar na idolatria. Veremos isso. Isso vai te levar a se afastar no Deus. Muitos estão nas igrejas, nós não estamos mais com Deus por causa dessas coisas. As ambições próprias. Bem amado, você que está passando numa situação difícil, olha, Deus é o teu Pai. Ele sabe qual é a tua preocupação. Eu pregava, voltava na minha casa, me faltava o pão para meus filhos, mas eu posso testemunhar. Bem amado, o dia não se acabava, Deus mandava uma corva. Ele é Deus. Que Deus te visita, visita a sua família,
visita o teu coração. Apóstolo Paulo está dizendo algo que eu vou terminar por aí. Ele diz: com a força que o Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Eu peço Deus te dá sua força. Eu posso tudo em Cristo que me fortalece. É isso, essa palavra. Com a força que Cristo me dá, eu posso aguentar a pobreza. Com a força que Cristo me dá, eu posso aguentar ver a minha situação difícil. Mas eu sei, Ele é meu Pai. Os planos de Deus para mim são planos de bondade, um futuro maravilhoso. Não é a miséria. Mas passando na casa do Labão, eu vou aguentar a humilhação, vou aguentar tudo que vai acontecer, sabendo que no fim Ele vai me justificar. Que Deus abençoe a vocês todos. E na próxima intervenção, Maranata.